Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade à nossa aula de hoje, a gente vai começar corrigindo esse exercício aqui da página 18. E ele pergunta o seguinte: uma cidade que aparece representada na forma de um ponto em um planisfério, como a capital de um país, pode ser representada como uma área em um mapa mais detalhado? Explique. Isso é verdade. Vamos lembrar que o planisfério é a representação da Terra toda. Então, a gente está representando uma área bem grande. Quanto maior a área representada, vários lugares eles ficam representados muito pequenos. E aí, por isso, várias cidades, inclusive a capital de um estado, de um país, elas ficam representadas como um ponto. Então, é por isso, na representação dos planisférios, ou seja, de grandes áreas, vários lugares eles ficam tão pequenos que acabam sendo representados por meio de pontos. Já se a gente pegar essa cidade para representar apenas ela, então a gente está pegando uma área menor para representar. Por isso a gente consegue manter detalhes desse lugar, detalhes desse espaço. E aí por isso essa cidade não vai ser representada como um ponto, mas sim como outras coisas que compõem, que fazem parte do seu espaço. Tudo bem até aqui? Depois eu deixo essa resposta no blog. Então agora vamos começar a falar de escala. Escala, turma, a gente já falou algumas vezes. E aí agora a gente vai entender um pouquinho melhor o que a escala é. Então a escala, como eu disse para vocês, é ela que mantém a proporção matemática em relação à realidade. Ou seja, ela que mostra quantas vezes um lugar foi diminuído para ser representado. Então, com isso, a gente pode entender que a escala cartográfica ela diminui os elementos do espaço a fim de representá-los no mapa, mantendo sempre essa proporção matemática em relação à realidade. Tudo bem até aqui? Bom, agora eu quero que vocês passem para a próxima página para a gente falar dos tipos de escala. Então, olha só, eu falei para vocês anteriormente que as escalas podem aparecer de duas formas nos mapas, por meio da escala gráfica ou também a escala numérica. A gráfica, turma, é como se fosse uma régua, onde cada 1 centímetro equivale a uma certa distância na realidade, tudo bem? Então, olha só, essa daqui é a famosa escala gráfica, ela aparece em vários mapas, e aí aqui, ó, esse espacinho significa 1 centímetro. 1 centímetro que está equivalendo quantos da realidade? 1 metro. Então, ela sempre traz a unidade de medida em relação à realidade. Então, aqui, ó, cada 1 centímetro equivale a 1 metro da realidade. Eu tenho 3 centímetros, portanto, 3 metros equivalente à realidade desse espaço. Tudo bem até aqui? Bom, a gente também tem as escalas numéricas, como eu disse para vocês. E as numéricas, ela vai vir em forma de fração. Mas como é que você faz a leitura dessa escala? 1 centímetro do mapa equivalem a 100.000 centímetros da realidade. E se for alguma coisa diferente de centímetro, como por exemplo metros ou quilômetros, a unidade de medida que vem do ladinho, certo? Então, por exemplo, vamos supor que fossem 1 para 100 metros. Ia ter um memezinho de metros aqui do lado, tudo bem? Então é isso. Como é que você faz a leitura? Do mesmo modo que a escala gráfica. A diferença é que esse espaço, que equivale a 1 centímetro, no caso da escala numérica, ele vem com o próprio número 1, onde 1 centímetro desse mapa, você já sabe, equivalem a 100.000 centímetros da realidade. Sempre você vai ler como centímetros. Se for metros ou quilômetros, a própria escala traz essa informação para você. Tudo bem? E a gente havia dito que a gente consegue calcular, com base na escala, a distância na realidade entre dois pontos. Vamos fazer esse teste? Olha só, então a gente tem aqui esse mapa, eu vou abrir esse mapa para vocês, só um minutinho. Então aqui, ó. A gente tem esse mapa. E aí, olha só, ele está mostrando a distância em linha reta entre os pontos A e B, certo? E aqui no finalzinho, vocês podem observar que ele trouxe também a escala do mapa, onde então aqui a gente consegue perceber que cada 1 centímetro vai equivaler a 215 quilômetros. Turma, eu sei que aqui parece maior que 1 centímetro, mas é porque o mapa está ampliado, tá? Então é por isso, mas aqui você já sabe, cada 1 centímetro equivale a 215 quilômetros da realidade. Tudo bem até aqui? Bom, e aí se a gente medir com a régua,
né, a distância em linha reta entre os pontos A e B é de 3 centímetros. Então vamos lá, ó. 1 centímetro você já sabe que é 215 quilômetros. 3 centímetros vão corresponder a quanto na realidade? Então, para descobrir isso, basta você pegar 215 e multiplicar por 3. Porque se 1 centímetro é igual a 215 quilômetros, né? Eu pego esses 215 quilômetros e multiplico por 3 centímetros, ou seja, por 3, e com isso eu descubro a distância real, ou seja, a distância na realidade entre esses dois pontos. E aí, então, ao fazer esse cálculo, você descobre que a distância na realidade entre o ponto A e B aqui no território italiano é de 645 quilômetros. Tudo bem? Conseguiram entender? Então, é sempre assim, ó, a escala te traz a informação de quanto 1 centímetro no mapa equivale em relação à realidade. Nesse nosso exemplo, 1 centímetro equivale a 215 quilômetros. A gente descobriu que a distância, né, entre os pontos A e B é de 3 centímetros, sendo assim 3 centímetros no mapa, né, vão equivaler quanto da realidade? Basta você pegar isso daqui e multiplicar por 3. Certo, turma? Tudo bem até aqui? Mas vocês podem pensar assim, e se eu não souber que são 3 centímetros? Se eu só tiver o mapa e não souber qual é a distância no mapa entre dois pontos, por exemplo, entre os pontos A e B, não tem problema, turma. O que vocês vão fazer é medir com a régua. Você pega a régua, né, coloca no mapa entre os dois pontos e aí você descobre a quantidade de centímetros. Descobrindo isso, você faz o cálculo simples que a gente acabou de aprender, que você descobre a distância na realidade. Então lembra que todo mapa, para ser um mapa, ele tem que ter título, legenda, escala. Então a escala sempre vai vir nesse mapa. E aí, com base na escala, você consegue saber a distância entre dois pontos, porque a escala sempre vai te mostrar que 1 centímetro equivale a x, ou seja, a um tanto da realidade. Se eu souber, então, a distância em centímetros nos mapas, ou melhor dizendo, em centímetros no mapa entre dois pontos, basta multiplicar, então, o que a escala corresponde na realidade, vezes a quantidade de centímetros que eu descubro a distância real. Tudo bem até aqui? Bom, turma, espero que vocês tenham entendido. Próxima aula a gente vai falar sobre coordenadas geográficas. Um beijo para vocês!